Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. O São Paulo que entra em campo novamente neste domingo, agora jogando em casa contra o Atlético Mineiro. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O olhar para o São Paulo é o seguinte na Libertadores: deixou chegar, agora aguenta. Informação importante sobre o São Paulo e exclusiva. Você, torcedor do São Paulo, deve ter percebido que no empate que levou a decisão para as pênaltis e garantiu a classificação do São Paulo para as quartas de final da Libertadores na noite dessa terça-feira contra o Atlético Nacional, o São Paulo vestiu uma camisa que tinha na barra frontal a palavra sonhos. Ninguém entendeu nada do que se trata esses sonhos. Quero contar para vocês que faz parte do novo patrocínio do Tricolor. O São Paulo fechou um acordo com uma empresa chamada Cartão de Todos os Sonhos, que vai garantir ao Tricolor até dezembro de 2026 o valor de 18 milhões de reais. É a primeira vez que o São Paulo comercializa esse espaço na camisa barra frontal, ou seja, é uma receita absolutamente nova. Tricolor que tem apenas mais 2 espaços em todo o seu uniforme, no omoplata e na manga. São Paulo que nunca havia arrecadado tanto quanto no momento. O departamento de marketing do Tricolor foi capaz de garantir cerca de 150 milhões de reais por ano, incluindo 78 milhões de reais do patrocínio Master com a Superbet, esses 18 milhões de reais por 1 ano e 4 meses com o cartão de todos os sonhos e as outras plataformas que já estão vendidas pelo São Paulo. Só para completar em relação ao Tricolor, São Paulo fechou a contratação do Mailton e o espera nas próximas horas em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O lateral direito de 27 anos de idade chega em definitivo depois que o São Paulo aceitou perdoar a dívida de 800 mil euros que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia. O Metalist topou ceder em definitivo o Mailton. O São Paulo vai ter uma série de reforços importantes para as quartas de final. São Paulo terá as voltas de Arboleda, de Oscar, possivelmente de Luiz Gustavo, além dos reforços de Rafael Tolói e Mailton, que acabam de ser contratados. E acho que o nome do jogo é Rafael, vou deixar os meninos comentarem aqui e colocando, né, nosso CAE estagiário, lembra aqui que das 8 cobranças do Atlético, o Rafael acertou em 7 o canto. Então é uma agilidade muito grande. Nome do jogo, parabéns, Rafael. Meninos. Além da agilidade, né, é o treinamento. Total. Então é muito importante nós enfatizarmos isso, que é um jogador que vem crescendo, é um jogador hoje muito importante para essa equipe do São Paulo. Nós lembramos aí, nós estávamos comentando há pouco tempo da expulsão, o São Paulo perdeu, aí vem ele e o Rafael nesses últimos 2 jogos da Libertadores, e como você mesmo frisou, né, é o homem do jogo. Mas no primeiro gol de São Paulo ali, o Alan Franco, o zagueirão do time adversário, segura, puxa a camiseta dele, ele permanece, a bola passa e sofre para o André Silva. Então é um São Paulo embalado também na Libertadores, é um São Paulo que pode ir longe nessa competição aí, porque tem demonstrado assim muita competência. E aí? E assim, o São Paulo, eu acho que ele deu uma emoção pro jogo de uma maneira desnecessária, porque você faz um gol logo no começo da partida e você cede o empate no segundo tempo. O São Paulo teve possibilidades de tentar buscar o segundo gol para ficar mais tranquilo e acabou cedendo espaço e proporcionou ao Atlético Nacional chances de fazer o seu gol, até que num pênalti acabou empatando a partida e levando a decisão para os pênaltis dentro de casa, ou seja, ficou no limite para ser eliminado no Morumbi. Quase. Seria uma tragédia para o São Paulo, né? Então foi por muito pouco. Claro, graças ao Rafael também, que estava lá, fez a sua parte e ajudou demais o São Paulo a passar para as quartas de final. Então, foi com muita emoção essa aí. O Rafael foi herói, mas a gente viu um lance que ele rebateu e o jogador do Atlético Nacional chutou em cima dele de novo. Ele poderia ter sido o vilão. É assim o futebol, é assim um jogo de Copa Libertadores. Isto não é uma competição qualquer, não é um jogo qualquer, não é um joguinho desse, não é nem de pontos corridos, porque pontos corridos tem a próxima rodada, você não está eliminado, você não perdeu o título, é outra situação, é mata-mata, é Copa Libertadores, é o filé, é o que vai levar para o Mundial de Clubes daqui 4 anos, 2, sei lá eu,
quando a FIFA vai fazer. Isso é o filé da América do Sul. Vai levar Fora... o do final do ano também já leva. Não, sim, isso é interclubes, né? Como diz a FIFA. Isso. Tudo bem, tem esse e tem o outro, que é o... São dois, né? Então, além do Campeonato Brasileiro e Libertadores, os dois filés. Isso é filé mignon, suculento, gostoso. Então isso pesa. Pesa ainda mais para alguém que acabou de chegar. O Crespo está aí há 2 meses, se tanto. Né? Pesa na construção de um time vencedor. Isso não se adquire de uma hora para outra. Tá? Esta alma de fazer assim, poxa, a gente vai fazer o que agora? Eu vou buscar o segundo gol ou eu vou me defender e levar 1-0 para os pênaltis? Pensa que os jogadores não pensam isso? Claro que pensam. Entendeu? Então, para mim, tá ok, tá feito. Agora, além disso, você precisa ter sorte e precisa ter um adversário, um jogador que é completamente desconectado. A mente dele é desconectada da vida. Né? Porque acho que o árbitro foi, não sei o que ele falou pro Ferrarese, mas ele foi rigoroso ao expulsar, porque ele poderia ser mediador. Ó, chega disso, vamos para lá. Mas ele achou por bem dar o segundo amarelo pro cara. É porque ele é amarelo, né? Ele então, não expulsou o cara. É isso. Agora, dá pra... Ele não lembrou. Então, se ligou completamente, até por isso ele deu. Dá pra entender. Agora precisa ver o que... Até por isso ele deu, claro. Mas é o árbitro... Ele tava com o peso do pênalti na cabeça. Ele poderia... Aí eu não sei. Ele foi o VAR. Mas ele teve que lá dar... Você perceba como ele dá o amarelo imediatamente e o vermelho ele saca na sequência. É que o Cardona enche o saco de um árbitro o jogo todo. O Cardona é um jogador que sempre foi assim. No Boca e em outros lugares. Ele é um folgado, mas joga pra caramba. E é um tormento o tempo todo. E é temperamental, é todo... E é assim... Então, agora vamos lá. O cara... Não é que o Cardona passou pelo árbitro uma vez. Ele passou pelo árbitro 65 vezes. Eu acho que... Tudo bem. Eu acho que não precisava. Mas enfim. Não, eu também acho. Agora, o jogador... Ele não... Ele perdeu... Nos 180 minutos, ele perdeu 2 pênaltis. E ele foi expulso quando o time dele estava melhor no jogo. Exato. Tinha feito gol. Empata o jogo. O Morumbi fica com aquela coisa. E agora? O que nós vamos fazer? Já vai expulso. Ele foi expulso. Então, também é preciso ter sorte e contar com a fragilidade do adversário. Faz parte. Agora, isso tudo acabou. Acabou. Certo? O olhar para o São Paulo é o seguinte na Libertadores. Deixou chegar, agora aguenta. Porque vai ser diferente lá na frente. Vai ser muito diferente lá na frente. Tá? E outra, o São Paulo não está pressionado no Brasileiro. O São Paulo pode sim fazer uma campanha para tirar o Bahia da 4ª colocação ou até o Cruzeiro da 3ª colocação. Pode. Ele não tem 3 competições. Tá chegando o Tolói, o Mailton vai chegar também. Né? Então o São Paulo tem todos os méritos, está de parabéns e avançou de fase. Isso é Copa, tá bom? Não é fácil, não tem nada fácil em Copa. Acho que a gente já aprendeu isso, né? Eu sou mais velho que vocês, já aprendi isso. E vocês certamente já sabem o que significa e quanto é difícil ganhar, quanto é difícil chegar, como é difícil estar numa competição dessa em condições de ser campeão. E o São Paulo hoje está em condições de ser... Hoje não. Hoje, se a final fosse domingo, eu diria... mas aí tem tempo agora, tem tempo. Fessa, daquelas noites que o São Paulino adora, de Libertadores, 58 mil torcedores, quase, praticamente 58, 57 alguma coisa. E mais a parte do Nacional que foi totalmente tomada ali. E ajudou, né? Sem dúvida nenhuma, uma noite... Quanto deu a renda? Vou até olhar, boa. Eu fiquei curioso depois para saber a renda, que deve ter sido bem alta também. Se você analisar, se você analisar o jogo como se fosse na ida, se for, vamos dizer, pontos corridos, peguei o Atlético Nacional lá na 10ª rodada e na 30ª eu recebi o Atlético Nacional. Se você analisar dessa maneira, o São Paulo não faz 2 bons jogos, o São Paulo não consegue jogar tão bem, o São Paulo oferece 3 pênaltis ao adversário,
E aí, eu acho que essa é a reflexão que São Paulo tem que fazer. Não é o que o árbitro fez com nós, é o que nós fizemos para o árbitro marcar aqueles pênaltis. Conversar com o Enzo, para mim foi pênalti, né? Entrada por trás, tudo mais. Não, beleza, o Arnaldo acho que não é, mas para mim foi pênalti. E na ida, os 2 pênaltis também foram. Ô, Ferrarese, meu amigão, deixa eu te falar, mão aberta. Ou seja, o São Paulo ofereceu essa possibilidade ao Atlético, acho que isso deveria ser um motivo de reflexão. Se você separar e colocar nos pontos corridos, me parece que o São Paulo não faz 2 bons jogos. Sobretudo o lado onde quando você oferece 2 bolas na trave, 2 pênaltis para o adversário. Só que quando você traz isso para uma eliminatória de Copa, tá no pacote. É do jogo, Massa tem razão. O seu olhar para um jogo de mata-mata tem que ser diferente. Não adianta a gente achar que esse é um jogo de pontos corridos, porque não vai ser. Então, ficou dentro do que a gente imaginava, a dificuldade, o Atlético Nacional vendendo caro pra caramba, a catimba. Eu vou falar, eu não vou entrar na discussão dos 8 minutos, tá? Se foi pouco ou se foi muito. Eu juro que eu me surpreendi com 8. Eu já vi muita palhaçada em Libertadores virar 5, 4. É que teve uma discussão contínua de mais de 10. Então, mas a hora que sobe 8 para uma Libertadores... Mas eu tô de acordo com você. De verdade. O primeiro tempo ele deu 3, que teve VAR e tudo. Isso. O 8, eu juro, assim, pra quem tá acostumado com as palhaçadas... Eu sei disso. Mas você sabe que... O Vestônio tem razão, não é Quantas normal. vezes... Tá bravo que eu tiro. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. O que o goleiro do Boca fez com o Palmeiras aquela vez no Allianz Parque, eu falei assim, vai ser no mínimo 8, né? O cara veio com 4. Esse é um bom exemplo, aliás. Lembra aquela vez? Parecido. O Boca fez muito parecido. Nossa senhora, caía no chão, entrava alguém. O cara deu 4 Deu 4. Então, assim, eu até me surpreendi com os 8 minutos. O São Paulo não joga tão bem, mas não interessa nessa hora. A Copa é outra coisa, uma eliminatória é outra coisa. Era uma situação que você não tem o Oscar, que você tem o Lucas bem mais ou menos, ficou claro ali de novo, ele vai precisar ganhar ritmo e tudo mais. E na qual seu treinador chegou há pouco tempo. Então, para uma próxima fase, o Crespo vai ter quase 2 meses de clube de novo. É outro cenário, com o seu preparador físico já mais acostumado com os seus jogadores. Jogadores, como o Massa disse, chegando também. Você meio que era uma onda, era uma arrebentação enorme para você passar. Você passou. Não é que vem o mar tranquilo, mas certamente você está mais preparado para essa montanha que vem aí na frente. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a classificação para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo conhece hoje seu próximo adversário no jogo entre LDU e Botafogo. Se eu pudesse escolher, eu preferia o Botafogo para vingar o ano passado, já que o próprio eliminou o São Paulo também nas quartas de final, né, galera? Então, já que o tricolor acabou de vingar o Atlético Nacional pelo aquele ano de 2016, agora poderia passar pelo Botafogo, vingando o ano passado. Mas tanto faz, o Botafogo ou a LDU, o São Paulo vai ter um jogo muito complicado, mas na minha visão, tem tudo para se classificar para a semifinal, mas com os pés no chão. Espero agora que o Crespo aproveite esse campeonato brasileiro para fazer alguns testes. Por exemplo, o Henrique Carmo e o Ferreirinha poderiam jogar mais nesse ataque do São Paulo. Até porque, na minha visão, o São Paulo sofreu muito com André Silva e Luciano contra o Atlético Nacional, porque ficou-se um ataque muito lento, né, galera? E quando o São Paulo precisa de contra-ataque, sofre muito. E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 43 pontos. Em segundo, com 2 jogos a menos, aparece o Palmeiras com 39, em terceiro Cruzeiro com 38, em quarto Bahia com 33, em quinto Botafogo, em sexto Mirassol, em sétimo São Paulo, os 3 com 29 pontos. Mas lembrando, tanto Botafogo, tanto Mirassol tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. Em oitavo aparece o Fluminense, em nono Bragantino, os 2 com 27 pontos. Em décimo, Ceará com 25. Em 11º, Atlético Mineiro. Em 12º, Internacional, os 2 com 24 pontos. Em 13º, Grêmio com 23. Em 14º, Corinthians com 22.
Em 15º, o Santos com 21. Em 16º, o Vasco da Gama com 19. E abrindo a zona de rebaixamento em 17º, o Vitória, também com 19. Em 18º, o Juventude com 18. Em 19º, Fortaleza com 15. Em último lugar, o Sport com 10 pontos. Agora com o Hernan Crespo, o São Paulo vem evoluindo muito, principalmente no Campeonato Brasileiro. Agora em 20 jogos, venceu 7, 5 com o Hernan Crespo, empatou 8 e perdeu 5. Muito diferente daquele time do Zubeldia, que mesmo jogando em casa, não venceu o Sport, o Fortaleza, perdeu para o Mirassol e para o Vasco da Gama. E neste domingo, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro. Tem que tentar ganhar os 3 pontos, né, galera? Até porque se for eliminado pela Libertadores, precisa buscar uma vaga na próxima via Campeonato Brasileiro. E após esse jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo volta a campo no sábado, dia 30, agora fora de casa contra o Cruzeiro. No dia 13, joga em casa contra o Botafogo. Já no dia 17, tem o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. O São Paulo joga o primeiro jogo fora de casa. Já no dia 20, tem um clássico pela frente. Joga fora de casa contra o Santos. No dia 24, tem o jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Agora o São Paulo joga em casa. E no dia 27, joga em casa contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!